Meus irmãos, vamos nos preparar para a prece inicial. Vamos mentalizar, nesse momento, a figura de Jesus conosco. E vamos, elevando os nossos pensamentos, rogar a Ele, a esse nosso irmão maior, que Ele nos ilumine, nos proteja, nos auxilie e nos guie em nossos momentos de dificuldades pelas quais passamos. Que Jesus possa levar a nós todos, em cada lar, a Tua presença, a presença dos nossos irmãos mais evoluídos, espíritos de paz, de amor, levando a todos aqueles que necessitam a saúde do corpo físico e do corpo espiritual. Jesus amado, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade de podermos aprender as tuas lições do teu Evangelho, as lições que os nossos irmãos espíritos, através de Allan Kardec, nos passam. Abençoa-nos, Senhor. Auxilia-nos nesse momento para que possamos aprender com esses irmãos espiritualizados, iluminados, que eles possam trazer a nós, nesse momento, a paz que desejamos e a saúde que precisamos. Obrigado, Senhor. Fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos fazer a nossa palestra sobre o tema Penas e Gozos Terrestres, Expiação e Arrependimento, que está no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, perguntas 990 a 1002. Meu nome é Aramitã. Primeiramente, nós vamos conversar, explicar o que é expiação e arrependimento. Expiação, que está lá nas definições extraídas do dicionário da Oxford Language, a expiação é o substantivo feminino, purificação de crimes ou faltas cometidas, o meio usado para expiar-se, penitência, castigo, cumprimento de pena, sofrimento compensatório de culpa. E em religião, no Antigo Testamento, é uma classe de contrições que consistia em sacrifícios expiatórios e cuja finalidade era a de reparar os pecados. E no jurídico, a expiação é o cumprimento da pena imposta à pessoa a quem se imputou a prática de um crime. Então, por aí nós já vemos, né? E no jurídico aí, que em termos de leis, né? Que é o cumprimento da pena imposta à pessoa a quem se imputou a prática de um crime. E assim Deus age para conosco. O que é? Deus age através da expiação, através da lei de ação e reação. Causa e efeito. Nós tanto falamos sobre isso, não é? Nas nossas palestras espíritas. Quando se fala em ação e reação, há aí a expiação, através da reação que nós sofremos, através do sofrimento. Através do sofrimento que nós temos cada um de nós passamos aqui na Terra, né? Nessa terra de expiação e provas, que nós também ouvimos muitos espíritos falarem, né? Que nossa terra passa pela fase, né, de expiação e provas, até atingir um mundo regenerado, que vai ser daqui a algum tempo. Então a expiação é isso aí, é expiar-se, né? Sofrimento, né, compensatório de culpa, né? Que a gente faz alguma coisa errada, nós vamos sofrer aquele sofrimento para compensar o que nós fizemos de errado, o mal que nós praticamos a outra pessoa. A isso é expiar, né? E no termo jurídico, de leis, né, que a gente fala e comenta aqui, que é a lei de Deus, né, é cumprimento da pena imposta. Os homens copiam o que a espiritualidade, né, coloca para nós, né, as leis que Deus coloca para nós, que é a lei maior, né, de você agir corretamente aqui na Terra, né. E quando não se age corretamente,
é imposto uma pena à pessoa que imputou a prática de um crime. No caso, nós todos estamos aqui expiando pelos erros que nós cometemos no passado. E o arrependimento? Vamos ver, então, o que quer dizer o arrependimento? Nas definições que eu procurei extrair da internet, né? Oxford Language coloca que o arrependimento é um substantivo masculino, pesar ou lamentação pelo mal cometido, compunção, contrição, negação ou desistência de algo feito ou pensado em tempos passados. Ou seja, a contrição, a compulsão, né? Se você fez uma coisa errada, você se arrepende. Aí o que acontece? Quando há o arrependimento, há a expiação, né? Eu fiz alguma coisa errada, eu vou consertar aquilo que eu fiz de errado. Aí é o arrependimento. Aquela necessidade, você se arrependeu de ter feito mal para uma pessoa, você vai tentar consertar aquele erro. Esse é o arrependimento. Eu fiz o mal e vou tentar consertar. A expiação é posterior a isso, né? Vamos colocar dessa forma, né? Porque se eu arrependi, eu vou ter que achar uma maneira de consertar o que eu fiz. E através de como que eu vou consertar esse mal que eu fiz? Através da expiação, através do sofrimento. Não tem como, né? Todos nós estamos aqui na Terra, nós somos sofredores, né? Nós estamos expiando algum erro que nós cometemos. É como a gente comentou, né? A balança do bem e do mal. Se eu faço um bem, a minha balança vai pender, vai subir mais a do bem, né? Então eu vou ter, em relação a isso, ao bem que eu faço, as coisas boas para a minha vida, né? E para a minha vida não só aqui física, mas a vida espiritual principalmente, né? Porque aqui nós estamos aqui segregados, aqui na Terra, a fim de expiar os nossos mal, os nossos pendores errados, né? E é isso que os espíritos nos colocam. Então, na outra parte, a gente vai ver aqui, na pergunta 990 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta para os espíritos: o arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? E eles respondem: no estado espiritual. Mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. No estado espiritual, quando nós estamos na erraticidade, né? Quando nós estamos lá no lado, a gente estuda, né, no Livro dos Espíritos, quando a gente deixa a carne, a matéria, nós vamos para a erraticidade. A erraticidade é o lado, é onde nós ficamos no plano espiritual. Alguns ficam nos lugares, vamos colocar assim, no umbral, né? Aqueles que perduram no erro, no mal, né? Esses, na erraticidade deles, a consciência deles os acusam tanto que eles vão partir para o lado negativo. E outros, que como nós falamos daquela balança do bem e do mal, eles vão ficar na erraticidade, mas num lugar melhor, né, do que aquele que praticou o mal, né? A quem muito foi dado, muito será pedido. E aquele que faz o bem também vai receber o bem, né? Então, na espiritualidade, ele vai receber também os méritos pelo bem que ele fez aqui na Terra. A consciência nossa é que age em nós, nos colocando em locais bons ou ruins. Se eu sou uma pessoa péssima, chata, má, que só pensa no mal, quando eu desencarnar, eu vou ficar onde? Vamos pensar bem, né? Não vou ficar, vamos colocar entre aspas, né, no paraíso, né? Porque o paraíso não é, a pessoa fala: existe o paraíso ou existe o inferno? Não. Existe o inferno que nós praticamos, nós escolhemos para nós. A nossa consciência nos coloca nesse inferno. Por quê? Porque no estado espiritual eu vou cair num lugar ruim, numa dimensão ruim, porque eu escolhi ficar lá. Essa é a minha consciência que me joga para lá, porque é o mal que eu escolhi, né?
Então, por exemplo, também pode ocorrer o arrependimento, né, que ele fala, né, pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendido. Quando eu estou aqui na Terra, né, que eu falo que aqui a Terra é uma escola, é uma escola corretora, né, dos erros que a gente faz aqui, né, eu até comparo que como um presídio, né, que a gente tem, nós estamos presos aqui na matéria, mas para expiar os nossos erros do passado. Nós estamos nos corrigindo. Como espíritos, estamos evoluindo. Essa evolução não é de uma hora para outra. Nós viemos aqui, passamos um tempo aqui, aprendendo, errando também, mais errando do que aprendendo. E após esses erros, o que acontece? Nós vamos fazer do lado de lá, quando nós desencarnarmos, a gente vai fazer uma análise da erraticidade do que nós fizemos aqui, de bem e de ruim. E aí, quando nós fizermos essa análise do lado de lá, a gente vai voltar para cá para tentar consertar mais. É como a gente vai passando, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Por isso que a justiça, né, que eles falam da reencarnação. Porque Deus nos dá essa chance, essa oportunidade. Eu reencarno hoje para corrigir os erros que eu cometi nas outras vidas. Então, às vezes, acontece uma coisa ruim demais comigo. Mas ele não merecia isso, não é nada. Não merecia? Mereci sim. Mereci porque eu fiz esse mal lá atrás. Esse mal fica impregnado na minha consciência. E eu peço, meu espírito, na erraticidade, vai pedir para mim corrigir esse erro que eu cometi. Então, nada mais justo que eu sofra as consequências do mal que eu fiz lá atrás. Isso é o arrependimento, né? E qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? A pergunta 991. Os espíritos falam: desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. É o que nós estávamos comentando agora, né? Eu fiz o mal e eu vou desejar voltar aqui para pagar pelo erro que eu fiz no passado, né? O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. Está vendo? A justiça de Deus aí. Olha como é muito lindo a gente pensar, né, que a reencarnação nos dá essa oportunidade, né? A gente tem que tentar compreender isso, colocar isso dentro do nosso espírito, isso aí, né? Como é que Deus é bom demais, é justo, bondoso, né, para com todos nós, né? É como o pai que quer o bem para seus filhos. É isso. Aí na pergunta 992, ele pergunta novamente, Kardec, aos espíritos: que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Os espíritos respondem a ele: fazer que, já na vida atual, o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o exprobra e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Tudo passa pela nossa consciência. Está vendo? Se nós temos consciência do mal que fizemos, nós vamos tentar corrigir esse mal em outras oportunidades. Se eu maltratei uma pessoa, se você tem essa consciência hoje, né, melhorada, você vai tentar voltar a encontrar aquela pessoa e consertar o erro que você fez com ela. É muito lindo essas passagens aqui, essa explicação que eles nos dão, né? Que Deus faz em nós, né? Nós nos melhorarmos. Nosso espírito vai progredindo sempre, né? Buscando essa perfeição, né? Através de quê? Através da nossa consciência, que vai nos ditando o que nós devemos fazer. Fazer o bem, sempre, né? Por isso que eu esse dia estava lendo aqui uma passagem do Evangelho de São Vicente de Paulo, né, que ele fala sobre a caridade, né? A caridade é a virtude de todas. É ela que está no cerne de tudo, a caridade. Por isso que os espíritos, né, os bons espíritos, os anjos de luz, né, nos pedem, né, a prática da caridade. Porque a caridade não é só a caridade material, é a caridade moral, né, que nós temos a oportunidade de fazer todos os dias, né? Fazer
a entender as pessoas, ter indulgência, né? Paciência, perdoar os erros das pessoas. Isso é caridade também. Por isso que São Vicente de Paulo fala sobre essa caridade, que ela é a principal de todas, ela é que dá origem a todas as outras virtudes. É muito lindo isso. Sabe? Meus irmãos, é muito, nós temos que analisar e fazer uma reflexão em cima disso tudo, sabe? Que os espíritas nos querem falar, sabe? Bom, meus irmãos, continuando os estudos da noite, a pergunta 993, Allan Kardec pergunta aos espíritos: não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Os espíritos então respondem: já te disse que todo espírito tem que progredir incessantemente. Aquele que nesta vida só tem o instinto do mal, terá noutra o do bem. E é para isso que renasce, muitas vezes, pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta. A diferença está somente em que uns gastam mais tempo do que outros. Porque assim o querem. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, visto que talvez tenha tido o do mal em anterior existência. A explicação, meus irmãos, é que nós estamos num processo de aprendizagem aqui na Terra. Por isso que nós vivemos aqui. A Terra é uma escola bendita, né, para os nossos espíritos. É a expiação e provas. Expiação, por quê? Porque pelo mal que nós já cometemos em outras vidas, nós vamos ter que sofrer as consequências desse mal que nós fizemos. Por isso que há o sofrimento, né? E aí ele fala, né, dessas pessoas que só têm o instinto do mal. Um dia, essas pessoas vão acordar. Quando elas acordarem, elas vão ter que passar também pelo crivo, né, que a gente fala, né, do semear e colher, da ação e reação, da causa e efeito, né? Tudo que a gente faz aqui tem uma consequência. Se eu faço o mal, eu vou ter uma consequência, vou ter que pagar com sofrimento, aquele mal que eu fiz. E a mesma coisa, se eu faço o bem, a colheita vai ser coisas boas para a gente, quando a gente faz o bem, né? E aí ele segue ainda, né? Um homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte? Allan Kardec pergunta aos espíritos. E eles respondem: sempre as reconhece, e então mais sofre, porque tem em si todo o mal que praticou, ou de que foi voluntariamente causa. Contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos por que passam. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão errada a senda que tomaram e o arrependimento virá. Para esclarecê-los, trabalham os bons espíritos e também vós podeis trabalhar. Olha, todos nós estamos aqui num processo de aprendizagem, né? Então, cedo ou tarde, nós vamos nos cansar das maldades. Assim, esses irmãozinhos que vivem no mal, né? Eles também vão ser, uma hora vai acordar. Mas os bons espíritos, né, que ele fala, né, para esclarecê-los, trabalham os bons espíritos, e também vós podeis trabalhar. Por isso é que é importante, né, o trabalho da doutrinação, da evangelização, que é feita nos centros espíritas, né, até nas outras igrejas também, né, que são feitas, né, os pastores, os padres. É muito importante para acordar essas pessoas, né. Quantos casos a gente não ouve, né, dizer, né, uma pessoa cometeu uma série de erros no passado e tal, de repente essa pessoa se transforma, né? Procura ler o Evangelho, ler a Bíblia, né? Os Velho Testamento, o Novo Testamento, né? Que a Bíblia é feita através dessas duas, dividida em Velho e Novo Testamento, né? Então essas pessoas se modificam, e aí é o arrependimento, né? Mas não quer dizer que ela fez a maldade que ela fez, ela vai deixar. Ninguém. Nós vamos colher do que nós plantarmos, né? Aquelas pessoas que fizeram mal, elas vão
arrependidas vão pedir a Deus, né? Porque que ele fala que na pergunta inicial, né, no livro dos Espíritos, fala onde é que está Deus, né? Os Espíritos respondem que Deus está na nossa consciência, né? Então dentro de nós Deus está conosco, agindo em nós, através das nossas consciências. Então eu vou pedir, implorar a Deus para mim poder reparar o erro que eu cometi na outra vida, né? Isso que ele quis dizer aqui, né? Em outra pergunta, Allan Kardec pergunta, pergunta aos espíritos: haverá espíritos que, sem serem maus, se conservem indiferentes da sua sorte? Aquelas pessoas que não fazem nada, nem o bem nem o mal, estacionam, né? Ele está querendo saber dessas pessoas, né? Desses espíritos, né? E eles respondem: há espíritos que de coisa alguma útil se ocupam, estão na expectativa, mas nesse caso sofrem proporcionalmente, devendo em tudo haver progresso. Neles o progresso se manifesta pela dor. Estas pessoas que são indiferentes, né? São estacionárias, né? Tem a gente fala daquela parábola que Jesus contou, né, das moedas, né? Que o Senhor deu 3 centos para um, 2 para outro e uma moeda para outro, né? E aí aqueles dois, os primeiros, pegaram as moedas e fizeram ela renderem o dobro, né? E o último, que guardou a moeda com medo do seu senhor, guardou e escondeu aquela moeda. Assim somos nós. Nós não podemos, esse último que guardou a moeda, essas pessoas indiferentes, que não querem saber de fazer nada, né? São estacionárias. Nós não podemos fazer assim. Nós temos que progredir, avançar nos estudos, né? Na prática do bem, né? Que é o caminho, é esse. Nós não podemos estacionar. Moralmente, intelectualmente, espiritualmente. Temos que avançar sempre. Quando a gente deixa de fazer isso, a gente estaciona. A gente faz como esse último da parábola que Jesus contou, né, das moedas. Guarda essa última moeda. E quando o Senhor chega cobrando, ele vai mandar aquele outro último que estacionou, que não fez nada, não fez a moeda dele, o dinheiro dele render, né, com medo, né? Esse vai sofrer as consequências. É a mesma coisa. Ele, prosseguindo, ele pergunta: devendo em tudo haver progresso? Aliás, ele responde a pergunta A: não desejam esses espíritos abreviar seus sofrimentos? Allan Kardec pergunta, né? E eles respondem: desejam-no sem dúvida, mas falta-lhes energia bastante para quererem o que os pode aliviar. Quantos indivíduos se contam entre vós que preferem morrer de miséria a trabalhar? A gente vê, são exemplos no dia a dia da gente, né? Quantas pessoas a gente vai visitar as casas, as pessoas não têm vive numa miséria profunda e não procura fazer nada para melhorar também, né? É o caso também, né? Não praticam, não plantam uma hortinha, não procuram fazer alguma coisa para poder minorar o sofrimento deles, né? Aí esses preferem morrer na miséria a trabalhar. Porque tem gente que tem uma casa, não tem nada, né? Assim, a casa, tem gente que vive assim numa situação de penúria, mas você vai lá no fundo da casa dele, tem uma hortinha, tem um tomate, tem um jiló, tem os quiabo, tem os pés de mamão, tem tudo, tem as frutas. Essas pessoas, elas, de certa forma, elas estão minorando o sofrimento delas, né? Fazem alguma coisa, pelo menos, para minorar, né? Enquanto outros nada fazem, né? Tem gente que não quer nem saber de nada, de limpar um quintal, de fazer nada, né? Vive numa miséria e na imundície, muitos a gente vê, né? Então a gente tem que até, na hora de evangelizar essas pessoas, ajudar elas a saírem dessa situação, né? Por isso que nós aprendemos, né? O Evangelho ensina muito isso, na evangelização adulta, infantil. Na infantil, principalmente lá de pequeno, né, as crianças são orientadas, né? Tem os dias da higiene, que as evangelizadoras fazem com elas, né? Ensinam as boas práticas, né, de escovar os dentes, lavar as mãos,
fazer tudo isso. Então, às vezes, o que elas não aprendem em casa, aprendem nos grupos espíritas, ou nas igrejas também, né? A pergunta 996, Allan Kardec pergunta: pois que os espíritos veem o mal que lhes resulta de suas imperfeições, como se explica que haja os que agravam suas situações e prolongam o estado de inferioridade em que se encontram, fazendo mal como espíritos, afastando do bom caminho os homens? Aí eles respondem: assim procedem os de tardio arrependimento. Pode acontecer que, depois de se haver arrependido, o espírito se deixe arrastar de novo para o caminho do mal, por outros espíritos ainda mais atrasados. A questão que ele quer levantar é aquelas pessoas que ainda não arrependem, mas quando o primeiro chamamento dos irmãozinhos negativos, né, do mal, eles prosseguem no mal ainda, né? Mas não deixa de acender a luzinha dentro delas, dessas pessoas. Uma hora vai acordar, né? E aí quando acordar, vem o sofrimento. Aí por isso que nós enxergamos assim, no sofrimento como uma bênção. Ninguém quer sofrer, mas é uma bênção que nós procuramos, né? Através dos nossos atos no dia a dia. Aí na pergunta 997 ele vem novamente perguntar: veem-se espíritos de notória inferioridade, acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces que por eles se fazem. Como se explica que outros espíritos que deveramos supor mais esclarecidos revelem um endurecimento e um cinismo, dos quais coisa alguma consegue triunfar? Os espíritos respondem a Allan Kardec: a prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. Com relação aos que, impelidos pelo orgulho, se revoltam contra Deus e persistem nos seus desvarios, chegando mesmo a exagerá-los, como fazem alguns desgraçados espíritos, a prece nada pode, nada poderá, senão no dia em que um clarão de arrependimento se produza neles. Não se deve perder de vista que o espírito não se transforma subitamente após a morte do corpo. Se viveu a vida condenável, é porque era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Pode, pois, persistir em seus erros, em suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que se haja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Ou seja, tem pessoas que são endurecidas, né? Moralmente, intelectualmente. Tem pessoas que têm... a gente vê muito... pessoas que têm o conhecimento demais, né? Aprendem, têm vários diplomas e se consideram acima até de Deus, né? Muitos são ateus, né? E não acreditam nem em Deus, né? E aí essas pessoas, de certa forma, elas são endurecidas, essas que são endurecidas, né, com sentimento, espiritualmente, moralmente, né, não ligam para nada. Essas pessoas vão ter que sofrer muito, né? É o que ele fala, né? Até que se haja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Vai demandar muito tempo para essas pessoas se esclarecerem e buscarem a reparação pelos erros que praticaram, né? E, novamente, né, pelo sofrimento que elas vão ter que expurgar, né, o mal que fizeram, sabe? Logo depois, na pergunta 998, Allan Kardec pergunta aos espíritos: a expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? E eles respondem: a expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Ou seja, a expiação se cumpre, né, durante a existência corporal, ele está explicando, né? Quer dizer, porque se a Terra é uma escola bendita, né? Porque nos dá a oportunidade de resgatar os débitos que nós temos do passado,
porque ninguém aqui é santo. Todos nós temos as nossas imperfeições, os erros do passado e da atualidade também, né? Do dia a dia, né? Por isso que eles nos pedem, né? Que Jesus nos trouxe, né? Um código moral, né? Através do evangelho dele. De a gente procurar nos aperfeiçoar moralmente aqui. E o Espírito mais perfeito que passou pela Terra foi Jesus. E Jesus, através da sua passagem aqui, ele trouxe um roteiro. Um roteiro que é o evangelho dele, né? Através dos apóstolos que nos trouxeram conhecimento, né? Do que Jesus pregava. Né? Que naquela época deixava escrito tudo em papiros, né? Jesus não se preocupou em escrever. Ele pregou. Né? E essa pregação para os apóstolos, e os apóstolos é que foram divulgando através do conhecimento. Né? Então, muita coisa se perdeu e muita coisa foi guardada, né? Através dos evangelhos. Né? Então, através do aprendizado com Jesus, a gente vai nos modificando moralmente aqui na Terra. Né? Não vamos ficar santos de uma hora para outra. Não vamos ter um espírito perfeito de uma hora para outra. Nós temos que, a gente comenta muito, né? Aceitar as nossas imperfeições, mas também lutar para modificá-las. Né? Através do quê? A gente citando ainda o nosso irmão, né? Francisco, que tanto cita, né, nossos trabalhos, tanta seara espírita, né? Santo Agostinho, né? Que Santo Agostinho falava para a gente, né? Toda vez, quando for deitar, passar em revista tudo que você fez durante o dia. E essa revista nada mais é, nada menos do que a gente rever os atos que nós fizemos no dia a dia. Se foram, né? Nós comentamos, né? Aquela balança, né? Do bem e do mal. O que eu fiz de bom e de ruim? Ah, eu cometi uma coisa ruim, vou tentar melhorar. Vou tentar aperfeiçoar excluir esse defeito da minha vida. Ah, eu sou uma pessoa muito invejosa ou muito egoísta, né? Para dizer os defeitos, né? Tem vários defeitos que a gente tem que corrigir em nossas vidas, de nós mesmos. Cada um de nós temos muitos defeitos para serem corrigidos. E a gente está aqui para isso, para aprender através do Evangelho de Jesus, a nos corrigirmos moralmente. Né? E como é que nós vamos fazer isso? Eu digo, através dos estudos, através das leituras, né? Da vigília, da reforma íntima, né? Que a gente tem que fazer. Né? E é isso que fala. A expiação se cumpre durante a existência corporal. Mas a gente, através disso, a gente vai vendo os erros que nós cometemos e vamos tentar corrigi-los. Ah, vamos minorar essa expiação. Como? Fazendo o bem ao nosso próximo, agindo no bem, para podermos merecer de Deus, né? Vou falar assim, não vamos fazer um perdão, né? Mas a gente assim, deixar de sofrer um pouco, né? Deus vai tirar um pouco do mal que a gente tinha que praticar, ele vai aplacar aquele mal que a gente teria que sofrer por uma coisa mais leve, né? Mas pelo que a gente fala daquela balança do bem e do mal que a gente pratica aqui na Terra, né? Às vezes era para me sofrer eu matei alguém noutra vida, eu ser assassinado nessa vida, né? Mas às vezes a gente pratica tantas coisas boas, faz tantas coisas boas aqui na Terra que os espíritos e Deus nos favorece. Ah, não, eu vou preservar ele, não vai sofrer tanto daquela forma. Tá? É mais ou menos esse caminho. Nós temos que procurar fazer sempre o bem, praticar o que Jesus nos ensinou aqui na Terra, para poder merecermos, né, uma certa proteção e auxílio da espiritualidade e de Deus. Na pergunta 999, ele pergunta: basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus?
O arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. Aí, é o que nós comentamos, né? Através da reforma íntima, eu me arrependo, eu fiz tanta coisa errada, eu vou tentar corrigir o que eu já fiz de errado. Né? Esse é o arrependimento. Então eu vou concorrer para melhoria do meu espírito. Né? Aí ele ainda pergunta, se diante disto um criminoso dissesse que, cumprindo-lhe em todo caso expiar o seu passado, nenhuma necessidade tem de se arrepender, que é o que daí lhe resultaria? Eles respondem, tornar-se mais longa e mais penosa a sua expiação, desde que ele se torne obstinado no mal. As pessoas que vivem no mal, ela vai sofrer muito mais, né? Por isso que o caminho, né? Nós temos dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Se é aquele caminho do mal, se eu persistir nele, eu vou ficar mais tempo para pagar as penas, os sofrimentos que eu cometer através desse caminho. Né? Então nós temos que procurar sempre o caminho do bem, o caminho do Evangelho com Jesus em nossos corações, né? A prática do bem, da caridade para com todos, né? E a caridade não é só a caridade material, é a caridade espiritual também, né? Moral com as pessoas que a gente tem que ter, né? De dar atenção para as pessoas que estão próximas de nós, ou outras pessoas que mereçam também, né? Atenção. A gente ajudar as pessoas com a conversa. A gente vê assim os abrigos, os asilos, quantos idosos são abandonados, né? Que não tem com quem conversar, né? E próximos de nós também, né? A gente pode ver isso também. Quantas pessoas necessitam de uma palavra amiga, de ouvir, né? De falar com a gente não tem a caridade de ouvir a pessoa, né? Isso também é caridade, saber ouvir, né? Tá ali, deixar a pessoa falar. Às vezes a pessoa tem muito para conversar, quer falar, não tem com quem conversar, e às vezes a gente não tem a paciência de ouvir aquela pessoa, né? Então, isso também é caridade, ouvir as pessoas. É o que às vezes a gente não tem essa paciência no dia de hoje, né? De tirar alguns minutos para conversar vamos falar, com um filho, com o pai, com o avô, né? Com os tios. E vice-versa também, né? Os pais também não têm paciência de ouvir os filhos, né? Porque os filhos às vezes querem uma atenção e no dia a dia da gente, a correria, a gente se perde e nem dá atenção para ele. E aí as pessoas entram até em depressão por causa disso, né? Então vamos procurar ter essa caridade, né, de uns para com os outros. Então, seguindo, na pergunta 1000, ele já pergunta de novo, Allan Kardec, já desde esta vida podemos ir resgatando as nossas faltas? É lógico, né? A gente sabe. Aí os Espíritos falam, sim, reparando-as. Tá vendo? Reparando-as. Então, mas não creais que as resgateis mediante algumas privações pueris, ou distribuindo em esmolas o que possuirdes, depois que morrerdes, quando de nada mais precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos com objetivo exclusivamente pessoal. Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. De que serve para sua justificação que restitua, depois de morrer, os bens mal adquiridos, quando se lhes tornaram inúteis e deles tirou todo o proveito? De que lhe serve privar-se de alguns gozos fúteis, de algumas superfluidades, se permanece integral o dano que causou a outrem? De que lhe serve, finalmente, humilhar-se diante de Deus, se perante os homens conserva o seu orgulho? Tá vendo, gente? Isso é bem interessante, né? Porque às vezes as pessoas, no final da vida, estão morrendo, vou doar tudo que eu tenho para a igreja, ou para os centros espíritas, ou para a instituição filantrópica.
De que adianta isso, né? Fazer tudo isso? Tem um mérito, mas não tanto, né? Porque ele fala que no objetivo tem que ser só por meio do bem se repara o mal, né? E de que serve a sua justificação depois de morrer? Os bens mal adquiridos, quando se lhe tornaram inúteis e deles tirou todo o proveito, né? Então a gente tem que fazer a reparação enquanto a gente está bem, né? Não é deixar para fazer no final da vida, não é isso? A penúltima pergunta, 1001, ele pergunta aqui: nenhum mérito haverá em assegurarmos para depois de nossa morte emprego útil aos bens que possuímos? E eles respondem: nenhum mérito não é o termo. Isso sempre é melhor do que nada. Ou seja, é o que nós estávamos comentando, né? Às vezes a pessoa no final da vida vai, doa tudo. Quer dizer, também não deixa de fazer um bem, né? A pessoa, no final da vida, adquiriu as coisas erradamente, né? Ficou rico demais com as coisas e vai e distribui. Tudo bem, também não é de jogar fora esse mérito dele também, né? Aí ele fala: a desgraça, porém, é que aquele que só depois de morto dá, é quase sempre mais egoísta do que generoso. Quer ter o fruto do bem, sem o trabalho de praticá-lo. Duplo proveito tira aquele que em vida se priva de alguma coisa: o mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que lhe devem a felicidade. Mas lá está o egoísmo a dizer-lhe: o que dás, tiras aos teus gozos. E como o egoísmo fala mais alto do que o desinteresse e a caridade, o homem guarda o que possui, pretextando suas necessidades pessoais e as exigências da sua posição. Ah, lastimai aquele que desconhece o prazer de dar. Acha-se verdadeiramente privado de um dos mais puros e suaves gozos, submetendo-o à prova da riqueza tão escorregadia e perigosa para o seu futuro. Ouve Deus por bem conceder-lhe como compensação a aventura da generosidade, de que já neste mundo pode gozar. Aí está mostrando a importância de doar, né? Às vezes a pessoa que tem e dá no final é muito egoísta. A pessoa que está depois de morto e determina lá no inventário dele, no testamento, doar tudo para caridade, depois que já usufruiu de tudo, né? Mas em vida, você fazer a caridade, né? Que nós até comentamos sobre a caridade, que é a virtude das virtudes, né? Que todas as outras virtudes originam tudo da caridade. E aí ela que combate o egoísmo e o orgulho em nós, né? Quando você faz a caridade para com o próximo, seja ela qualquer caridade, a material, a espiritual, né? Moral, então quem ganha mais com isso é você que está fazendo, né? Igual ele está falando aí, né? Submetendo à prova da riqueza. Então escorregaria. Aquelas pessoas que são muito ricas, é igual aquela prova, né, que Jesus falava, né? Que é mais fácil o rico, um camelo, passar por uma agulha do que um rico entrar no céu, né? O camelo, a gente sabe que não é um camelo, o animal, era as cordas, né, que eram trançadas, né? Naquela época, a tradução. Não é o animal. Mas é mais difícil o rico, porque o apego que as pessoas que têm muitas coisas, elas não se desapegam, né, dos bens materiais, né? E ele fala, né? A aventura, né? Como ouve Deus por bem conceder-lhe como compensação a aventura da generosidade, que já neste mundo pode gozar, que a pessoa que faz a caridade, né? Auxilia as pessoas, doa de você mesmo para as pessoas que necessitam, né? É muito bom fazer a caridade. Nós temos que aprender a exercitar esse bem. A última pergunta, a 1002, ele pergunta: que deve fazer aquele que em artigo de morte reconhece suas faltas, quando já não tem tempo de as reparar? Basta-lhe, nesse caso, arrepender-se? Ele fala: o arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não o absolve. Diante dele não se desdobra o futuro que jamais se lhe tranca? Ou seja, o arrependimento lhe apressa, que é a pessoa que se arrepende, né? Do mal que fez, né? Das faltas, né?
mas ela ajuda, né, quando a pessoa se arrepende. Então é uma coisa boa. Diante dele não se desdobra o futuro que jamais se lhe tranca, ou seja, um futuro de bem-aventurança. Você arrependeu do mal que fez e vai procurar reparar esse mal, espiando, através dos sofrimentos que ele vai ter que passar também, né? E é isso, meus irmãos, que é a lição que foi passada de expiação para nós, né? Sobre a penas e gozos terrestres, expiação e arrependimento. Eu finalizo aqui agradecendo a atenção de todos. Fiquem com Deus e aguardem a oração final e o passe virtual. Um abraço a todo mundo. Meus irmãos, então vamos nos preparar agora para receber o passe durante a prece final dos nossos trabalhos de hoje. Vamos mentalizar Jesus ao nosso lado, porque Jesus dizia: onde estiver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, lá eu estarei. E Jesus está conosco. Vamos sentir Jesus espalmando as suas mãos sobre nossas cabeças, derramando de suas mãos energias curativas, energias tranquilizadoras, energias de amor, de paz. Vamos sentir estas energias saindo das mãos de Jesus. E estas energias se derramam sobre os nossos corpos físicos e espirituais. E sentindo Jesus nos abençoando, vamos agradecer ao Pai com a oração que Jesus nos ensinou. Sentindo estas energias entrar em nossos corpos, trazendo-nos a calma, a paz, o amor, a cura para os nossos problemas. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em erros, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o poder, o reino e a glória por todo sempre. Obrigado, Senhor, por estar conosco. Nós também te pedimos, Pai de infinita bondade, as bênçãos da fluidificação das águas que estão para o tratamento dos nossos irmãos, que estão nas listas da nossa casa. Abençoa-os. Cura, Senhor, os nossos irmãos, com as tuas energias de paz, de amor, de saúde. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja.